A couve de Bruxelas faz parte da família das Brassicácea, da espécie Brassicolerácea e da subespécie Gemífera. Encontramos também na espécie Brassicolerácea a couve-rábano, o brócolis, a couve-flor, o repolho, a couve-manteiga e a couve de Milão. A couve de Bruxelas é uma hortaliça de outono e de inverno nas regiões de clima frio e temperado. Elas formam pequenas cabeças na base das suas folhas e aguentam bem temperaturas muito baixas. Polinização de todas as couves da espécie Oleracea. As flores da espécie Brassicolerácea são hermafroditas. Isso quer dizer que elas têm os órgãos machos e fêmeas. A grande maioria são autoestéreis. O pólen das flores de uma planta pode fecundar apenas flores de uma outra planta. Elas são então alógamas. E para possibilitar a polinização, será necessário cultivá-las em grupo. Os insetos são os vetores da polinização. Esse mecanismo permite uma grande diversidade genética natural. Todas as subespécies de couve da espécie Brassicolerácea se cruzam entre si. Evitaremos então cultivar plantas porta-sementes de diferentes tipos de couve ou brócolis perto uma das outras. Para conservar a pureza varietal, é aconselhado isolar cada variedade da espécie Brassicolerácea de uma distância mínima de 1 km. Esta distância pode ser reduzida a 500 metros se existir uma barreira natural, como árvores ou arbustos. Podemos também realizar o isolamento varietal usando caixinhas de insetos polinizadores embaixo de tela mosquiteira. Ou usar telas mosquiteiras abertas em alternância. Para isso, seguir as informações do capítulo de isolamento mecânico no ABC da produção de sementes. O ciclo da couve de Bruxelas. A couve de Bruxelas é uma planta bianual. Ela vai produzir as cabecinhas comestíveis na primeira fase de crescimento no outono e inverno. Ela vai florescer na próxima primavera. As plantas porta-sementes se cultivam da mesma maneira do que aquelas destinadas ao consumo. Semeamos em bandeja ou sementeira no início do verão. Para manter uma boa diversidade genética, é aconselhado conservar pelo menos 15 plantas porta-sementes. A produção de sementes se faz a partir de plantas saudáveis, das quais observamos todas as etapas de crescimento. Isso permite conhecer todas as características das variedades.
a formação de cabeças homogêneas ao longo de todo o talo, sua firmeza, cor e forma, o sabor não amargo, a resistência ao frio, a produtividade e o tamanho das plantas. As plantas vão alcançar um tamanho de 60 ou 80 centímetros no primeiro ano. No outono, podemos colher as cabecinhas ao longo do talo, mas as cabeças da parte superior da planta não podem de forma alguma serem retiradas. A couve de Bruxelas é mais resistente ao frio do que as outras couves de cabeça maior, como o repolho, brócolis e couve-flor, e ela pode permanecer na horta durante o período invernal. Se for necessário, podemos protegê-las com um túnel baixo. No segundo ano, o talo principal pode alcançar até 1,50 m de altura. Para prevenir o acamamento, às vezes é necessário tutorar as inflorescências. Podemos eventualmente podar a parte superior do talo para acelerar o florescimento. Colheita, extração e conservação das sementes de todas as couves Oleracea. As sementes de couve estão maduras quando as vagens, chamadas sílicas, ficam de cor bege. Elas são muito deiscentes, o que significa que na maturidade elas se abrem facilmente e suas sementes são dispersas. Geralmente, os talos não ficam todos maduros ao mesmo tempo. Para não perder sementes, podemos colher ao longo do amadurecimento das sílicas. Podemos também colher as plantas inteiras antes da maturação completa de todas as sementes. Para terminar o processo de amadurecimento, é necessário cercar bem as sílicas e sementes em um local seco e ventilado e evitar o contato direto dos raios solares. As sílicas das couves estão prontas para a extração das sementes quando podemos quebrá-las facilmente entre os dedos. Para a extração, espalhamos as sílicas em uma lona de plástico ou em um tecido grosso, para depois bater ou esfregar com as mãos. Podemos também encher um saco que vamos bater em uma superfície mole. Para quantidades maiores, podemos pisar ou até andar por cima com um veículo. As sílicas que não abrem facilmente contêm provavelmente sementes imaturas, que não têm boa germinação. Para a triagem, vamos tirar as sujeiras maiores, passando as sementes em uma peneira mais grossa que vai segurar as impurezas e deixar passar as sementes em um outro recipiente. E depois, vamos passar em uma outra peneira mais fina, que vai deixar passar as sujeiras finas e guardar as sementes. No final, será preciso fazer uma última limpeza com o vento, assoprando as sementes para fazer voar as impurezas
ou usando o próprio vento para isso. Vai avec le vent. Ça va aller. Todas as sementes da espécie Brassicoleracea são extremamente parecidas. É muito difícil distinguir sementes de repolho de sementes de couve-flor, por exemplo. Por isso a importância de bem identificar o nome da espécie, da variedade e do ano de cultivo, tanto na horta como após a colheita das sementes. Para a conservação, colocamos as sementes alguns dias no congelador para eliminar os parasitas. A capacidade germinativa das sementes de couve é de 5 anos. Entretanto, elas podem ainda germinar até 10 anos. Essa capacidade germinativa pode ser prolongada ao conservar as sementes em baixa temperatura, entre 3 e 8 graus. 1 grama de sementes contém 250 a 300 sementes, segundo a variedade.